Chegamos à hora da revisão, né? Vimos aí essa aula. Vocês percebam, nós estamos aí em período de transição. Nós saímos ali daquele Brasil Império, aquela questão sobre o Império que a gente estava discutindo. Olha aí na tela de vocês. Na tela de vocês está a aula 1.2 aí, ó, que vai falar sobre essa revisão. Olha aí o bonequinho aí, olha o nosso mascote. Pulando de alegria aí. Chegou a hora da revisão, vamos lá. Nós estamos trabalhando sobre o fim do Império e a proclamação da República. Nós vimos aí que se deu por alguns fatores. Primeiramente, foi esse fortalecimento do Exército. O Exército vai se fortalecer, que era essa instituição que se fortalece lá na Guerra do Paraguai. Após a Guerra do Paraguai, ele vai se fortalecer. Entra dentro de um conflito com o governo que vai ser conhecido como questões militares. Como exemplo dessas questões militares, nós temos aí que os coronéis, o Cunha Matos e o Sena Madureira, eles vão atacar o ministro da Guerra, que é o Alfredo Chaves. O Alfredo Chaves, que não era militar, era um civil, ministro da Guerra, vai ser atacado por eles, e eles vão ser presos. Em 1887, é criado, então, os militares ali. Falar, nós não podemos entrar politicamente, não, então nós vamos criar o Clube Militar. O Clube Militar é criado, o Marechal Deodoro da Fonseca é o presidente desse Clube Militar, e eles tentam se fortalecer politicamente. Lembrando aqui, olha aqui, ó, nós estamos apenas há 2 anos da proclamação da República, em 1887. Em 1889 a República vai ser proclamada. Então, percebam vocês o quanto essa questão militar ela vai ser forte. Não só a questão militar, mas lá no 2º ano nós vimos que a questão religiosa também ela foi muito forte, e a questão abolicionista também vai ser um dos pilares que Dom Pedro vai perder, e vai perder o trono. Então nós temos aí, formado um governo provisório. Após a proclamação da República, em 15 de novembro, a derrubada de Dom Pedro II, a deportação do imperador, é formado um governo provisório. Esse governo provisório vai ficar até 1891, quando vai ser feita a Constituição, a nova Constituição Republicana. Então nós temos aí, instituído o federalismo, a separação entre igreja e Estado. O Brasil deixa de ser confessional católico, a criação de novos símbolos nacionais, a lei de grande naturalização. Então, o novo governo, organizado por 2 grupos militares de cafeicultores, de profissionais liberais, era liderado por quem? Marechal Deodoro da Fonseca, que torna-se o primeiro presidente do Brasil. Olha aí, ó, Deodoro vai se tornar, com a proclamação da Constituição Republicana, ele se torna o primeiro presidente do Brasil e tem como vice o Floriano Peixoto. Só que o Deodoro ele vai ser muito pressionado pelos cafeicultores, vai ser muito pressionado pela revolta da Armada. Deodoro não aguenta, ele vai renunciar. Ele renuncia à presidência da República no mesmo ano, em 1891. Em novembro ele vai renunciar à presidência. Floriano Peixoto, então, era para chamar a nova eleição. Só que Floriano disse, não, eu vou ficar como presidente. E Floriano, que vai ser conhecido como Marechal de Ferro, vai combater a revolta da Armada. E nós temos aí o Floriano Peixoto sendo o 2º presidente do Brasil. Assim se deu esse início da República, que vai ser chamado de República da Espada, porque nós vamos ter 2 militares. O símbolo do exército naquele momento era uma espada. Então, República da Espada, 2 militares, 2 marechais, 2 marechais que brigaram lá na Guerra do Paraguai, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, se tornam presidente do Brasil. Faça a atividade que a gente já volta para a correção. E aí? Fácil, tranquilo, bacana, a nossa primeira atividade do 1º ano. Eu estou tão empolgado com essa nossa primeira aula, não sei se vocês estão assim, empolgados como eu. Eu estava esperando tanto, lembra que lá no 2º ano eu falava, olha, nós vamos estar juntos no 3º ano.
E chegou a vez, chegou a hora, chegou o momento. E eu espero que vocês gostem muito de história, porque eu e o professor Lorismar, nós preparamos essas aulas com o maior carinho para vocês. Vocês estarão entendendo um pouco mais do que acontece ali no século XIX, início do século XX. O que vai estar acontecendo aqui no Brasil e o que vai estar acontecendo no mundo. Olha, imagine vocês, nós vamos estudar aí o governo Vargas aqui no Brasil, essa mudança, a política café com leite aqui no Brasil, nós vamos estudar outros governos depois de Vargas, nós vamos estudar o que está acontecendo no mundo, o totalitarismo está acontecendo lá, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso vai ser assunto do terceiro ano. Então é por isso que eu quero que vocês fiquem ligados, porque o terceiro ano é assim, é disparado, é terceirão, vocês têm que estar com foco no Enem, sempre com foco no Enem. A gente está dando aula aqui para vocês, aí quando vocês chegam em casa, vocês pegam um livro de vocês, pegam a internet, pega lá todo esse amparato que a Secretaria de Educação dá para vocês estudarem. A Secretaria tem dado todo esse apoio para vocês possam ter material em mãos, possam ter conteúdo em mãos, e fora as aulas da mediação aqui, que já são conteúdos maravilhosos para vocês estudarem. Então, reveja as aulas, está com dúvida? Volte, chegue lá, a aula baixou no YouTube, vocês já vão lá e vão estar estudando elas para tirar essa dúvida, tá bom? Eu conto com vocês, porque nós estamos em reta final, o terceiro ano é reta final. Enem pela frente. Vamos lá para a atividade? Aí, ó, na tela para vocês, aí, ó. Agora vai ser com vocês essa atividade. Vamos lá? E a primeira questão, ela fala o seguinte. O Exército foi uma instituição que se fortaleceu muito no segundo reinado, após seus soldados serem considerados os salvadores da pátria. Para a tarefa, contribuíram milhares de escravos incorporados às tropas. Os negros formavam a maior maioria dos batalhões brasileiros naquele momento. Qual guerra serviu para fortalecer o Exército? Qual foi a guerra que deu destaque para o Exército? Seria a Guerra do Paraguai? A Guerra Provincial? Ou foi na Guerra dos Farrapos que o Exército se fortaleceu? Ou seria na Guerra do Contestado? Ou, quem sabe, na Guerra de Canudos. E aí? Isso que eu mostrei para vocês são guerras. São guerras. Só que o Exército foi para a Guerra do Paraguai. O Exército teve a participação dos escravos, porque naquele momento ainda não tinha, no período da Guerra do Paraguai, ainda não tinha havido a abolição da escravatura. Os senhores, para não ir para a guerra, mandavam seus escravos em seu lugar. Então, os escravos tiveram muita participação nessa Guerra do Paraguai. Mas aí eles achavam que voltando iriam ter abolição, iriam ser perdoados, iriam ganhar liberdade, iriam ter... Mas não. Tanto o Exército quanto os escravos que foram para a Guerra do Paraguai foram colocados um pouco de lado. Lembra que eu falei para vocês que o Dom Pedro II ele tinha uma simpatia muito maior pela Armada, pela Marinha brasileira? Pois é, eu acho que ele achava mais elegante, aquele povo todo vestido de branco e tudo. E ele não tinha essa simpatia tanto pelo Exército, não. E com isso o Exército vai ficando um pouco enciumado e até se sentindo desprestigiado. Poxa, nós fomos para a guerra, nos tornamos salvadores da pátria, como o Brasil chamava eles naquele momento. Destruímos lá o Paraguai, matamos Solano Lopes, vencemos a guerra. E quando chega aqui, nós somos desprestigiados? Como é que isso funciona? É justamente essa questão, ela fala isso para vocês. Essa guerra que eles foram, aí a gente analisa o que foi a guerra, a gente lembra... Lá no segundo ano, nós estudamos bem sobre a Guerra do Paraguai, e essa guerra, ela vai fortalecer o Exército. Não só fortalecer, ela vai dar o poder do Brasil para o Exército. Inclusive, os dois primeiros presidentes do Brasil, serão militares.
Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Então, a guerra que nós estamos falando na tela para vocês é a guerra do Paraguai. Olha aí, ó, o aluno que respondeu a questão da letra A acertou. Guerra do Paraguai. Cadê aquele grito? Ah, acertei! Gabaritei! Eu quero ver lá no Enem vocês acertando tudo isso aí, ó. Vamos para a questão número 2. A questão número 2, ela fala sobre o quê? Na noite de 15 de novembro de 1889, formou-se um governo provisório republicano para dirigir o país. Podemos afirmar que as principais providências tomadas foram: esse governo provisório, quais as principais providências tomadas por ele? Criação da bandeira republicana promulgada da Constituição Imperial, instituição do federalismo, separação entre igreja e Estado? Ou seria instituição do federalismo, separação entre igreja e Estado, criação de novos símbolos nacionais e lei da grande naturalização? Ou fortalecimento das províncias, definição da política café com leite, lei da grande naturalização, instituição do voto censitário, abolição da escravidão, criação do poder moderador? Ou a letra E, posse de Floriano Peixoto, tá? Voto censitário, absolutismo monárquico, criação da maçonaria. Pessoal, voto censitário não temos neste momento. Ele acaba o voto censitário. Absolutismo monárquico também descartado. Abolição da escravidão também não acontece. Já tinha acontecido antes. Criação do poder moderador, não. Esse poder moderador era do presidente da República. Fortalecimento das províncias, definição da política café com leite e lei da grande naturalização, podemos afirmar que as principais providências tomadas foram. Vamos deixar daqui que está mais ou menos. Tá? Instituição do federalismo. Teve o federalismo? Teve. Separação entre igreja e Estado? Teve? Teve. Criação de novos símbolos nacionais? Tiveram? Sim. Lei da grande naturalização. Então, no 15 de novembro, formou-se um governo provisório republicano para dirigir o país. Podemos afirmar que as principais providências tomadas foram. Tivemos isso aí. Só que a política café com leite não está definida nesse momento. Então, vamos tirar essa letra C aqui. Criação da bandeira republicana. Promulgação da Constituição. Opa, promulgação da Constituição Imperial? Não. Então, a resposta correta é justamente o quê? Meus queridos alunos, é feito o federalismo. Nós temos o federalismo aí sendo feito. Tá bom? Neste momento nós temos o federalismo sendo feito. Nós temos aí a separação entre igreja e Estado, porque na nossa Constituição anterior era confessional católico, mudou-se. Então a resposta correta na tela para vocês é a letra B. Letra B é a resposta correta. Certo? Vamos para a terceira? Vem aqui comigo, vamos para a terceira aí. Vamos para a terceira. A terceira aí, ela fala de quê? Ela se liga no Enem, olha aí. Na tela para vocês, se liga no Enem. A terceira, ela fala o seguinte. No artigo 402 do Código Penal Brasileiro de 1890 dizia: fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal, conhecido pela denominação de capoeiragem, andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumulto ou desordem, pena, prisão de 2 a 6 meses. O artigo do primeiro Código Penal republicano naturaliza medidas socialmente excludentes. Neste contexto, tal regulamento expressa, letra A,
A manutenção de parte da legislação do Império com vista no controle da criminalidade urbana. Letra B, a defesa do retorno do cativeiro e escravidão pelo primeiro governo provisório republicano. Letra C, o caráter disciplinador de uma sociedade industrial desejosa de um equilíbrio entre progresso e civilização. Letra D, a criminalização de práticas culturais e a persistência de valores que vinculam certos grupos ao passado da escravidão. Ou letra E, o poder do regime escravista, que mantinha os negros como categoria social inferior, discriminada e segregada. Meus alunos, essa daí é bem clara. Nós estamos vendo quem era que dançava, xingava, lutava capoeira. Eram os negros, os escravos. Então, eles estão ali ainda pegando questão de segregação racial. Então, a resposta correta daí, para quem respondeu, correta é a letra, na tela para vocês, é a letra D, a discriminação das práticas culturais e persistente de valores vinculados aos grupos ao passado da escravidão. A quarta aí, a República, todavia, foi fruto muito mais da insatisfação gerada pela incapacidade do Estado Imperial de articular as velhas e novas demandas. Em sua crise de legitimidade, do que da crença geral e efetiva nas vantagens do regime republicano. O trecho acima se refere à proclamação da República ocorrida em 1889 no Brasil. Sobre esse acontecimento e os eventos que antecederam e lhes são subsequentes, assinale a alternativa incorreta. Aí está pedindo incorreta. Então vamos lá, qual é que está incorreta? A proclamação da República não contou com a participação massiva da população. Longe disso. Foi promovida pela elite militar com apoio de grupos econômicos politicamente importantes dos setores agrários e urbanos. Essa está correta ou incorreta? Essa está correta. Letra B. A questão religiosa, que retirou do imperador as prerrogativas de nomear cargos eclesiásticos e de submeter as bulas papais ao seu parecer, o padroado e o beneplácito, respectivamente, efetivou a separação entre Estado e religião, tornando-se eminentemente laico. Será que isso daqui está correto ou incorreto? Vamos deixar aí stand-by. Preceitos do positivismo como ordem, hierarquia, progresso, tecnicismo, subordinação das políticas à moral, entre outros, influenciaram o movimento republicano e a tomada do poder pelos militares? Letra D. Uma das preocupações imediatas do governo republicano foi criar um sentimento de nacionalismo e de aproximação da população com um novo regime político, que se materializou, por exemplo, no desenvolvimento de símbolos e heróis nacionais. Está correto? Corretíssimo. Inclusive, aí aparece Tiradentes, tá? Outra hora eu falo sobre isso. Pouco antes da abolição da escravidão, em 1888, a causa abolicionista recebeu a adesão de importantes setores sociais e políticos, como o Partido Liberal, o Partido Republicano e muitos estudantes e profissionais liberais, que aumentou o desgaste político do governo imperial. Corretíssimo. Então, qual é que está incorreta aí? É a que fala sobre o Estado laico. Não foi a briga entre o imperador e a igreja que transformou o Estado em laico, e sim a proclamação da República. Após a proclamação da República, nós temos uma nova Constituição, a Constituição de 1881, a primeira Constituição republicana, que transforma o Brasil em laico. Então, a incorreta aí é a letra, na tela para vocês, é justamente a letra B, que é essa questão religiosa aí. Tá bom? Meus queridos alunos, chegamos ao final de nossa aula. Espero vocês na nossa aula de número 2. Até lá!